Salve, salve pessoas, eu sou o Taz Dias, certo? Estou aqui na casa do hip hop de Birigui. Eu vou passar para vocês aqui hoje uma introdução básica de um tutorial aqui do como fazer um grafite do início até o fim. Hoje nesse caso em especial, claro que tem diversas maneiras de você estar fazendo, mas a gente vai estar fazendo único e exclusivamente somente com a lata de spray e vou estar mostrando para vocês como estar utilizando esta ferramenta aqui com alguns pequenos macetes, tá bom? A gente vai estar fazendo esse desenho aqui. Esse desenho é a logomarca para a casa do hip hop de Birigui, tá? Então ele já está rascunhado aqui atrás e aí a gente vai dar continuidade aqui na sequência, mostrando para vocês como que a gente faz para utilizar essa ferramenta para poder chegar nesse resultado aqui, valeu? Vamos que vamos! Ok, família? Na primeira etapa, então, do nosso tutorial de grafite, a gente vai porque nós chamamos de rascunho, tá? Mas para chegar no rascunho, que é esse resultado aqui, ó, que é o que a gente já passou para a parede, antes disso a gente chega num primeiro resultado. E o primeiro resultado é o que eu chamo de esboço. O esboço é esse rascunho aqui, uma coisa mais crua, tá? É uma coisa bem mais suja no bom sentido da palavra. Isso aqui é para mim ganhando a massas e volume do desenho, para ele ganhando mais ou menos o formato que eu quero. Depois vai dando aquele confere ali. E depois na sequência eu vou chegando no resultado final, tá? Então para mim, primeiramente, passo para a parede esse esboço, algo mais ou menos assim. E para mim fazer esse esboço, eu passo o quê? Uma cor mais clara do que a cor para contorno. Podem notar ali que a gente está utilizando a cor cinza, que seria essa cor aqui, ó. Era uma cor mais clarinha. E para o contorno real dela, eu vou estar usando a cor preta, tá? Então primeiramente massas e volumes, que são esses traços meio que cruzados, meio que despreocupados, assim, tá? Mas tentando situar o formato no meu desenho. Trabalho sempre com a forma geométrica para poder encaixar meu desenho, de uma maneira de facilitar com que eu consiga pegar o desenho desse tamanhozinho e ampliar para um tamanho maior. Beleza? Então vamos agora já para os primeiros traços. Esses não são as linhas, tá? Que são os traços somente de demarcação. Provavelmente mais da metade desses traços na hora da pintura eles vão ser atropelados, mas depois no final a gente vai refazer eles. Confere aí. Primeira fase que eu vou estar fazendo os traços, né? Eu vou primeiramente pegar a minha lata de spray e vou encaixar meu cap, né? O biquinho do spray. Ele vai ser encaixado aqui na válvula, certo? E sempre com muito cuidado para aquele furinho do biquinho não fique virado para o seu rosto, para que na hora que você encaixe o spray não corra o risco de acabar pegando a tinta no seu rosto, né? Feito isso, você vai virar a lata de ponta cabeça, tirar um pouco do ar da lata. Mesmo a lata já vindo uma lata própria para o grafite, ela já é uma lata de baixa pressão, ainda é interessante você tirar um pouco mais do ar da lata para que não fique aquele empoeirado, aquele fumaçado, a fumaça daquele fantasma no traço, né? Para isso você vai virar a latinha de ponta cabeça, pressionar ela, você vai notar que inicialmente ela vai saindo aí então um pouco de ar, né, e de tinta, mas depois mantém só o ar. Vai tirar aí em torno de 1 minuto, por aí, faz um teste, e se caso não tiver ainda na espessura que você gostaria, você vai repetindo isso aí por mais vezes até chegar no resultado que você gostaria para o seu traçado, ok? Então encaixado o nosso cap, tirado o ar da lata, a gente vai chacoalhar a nossa lata, algo em torno de 2 minutos mais ou menos, para que os produtos que tem dentro da tinta, né, como são alguns produtos com densidades mais leves ou mais pesadas, eles podem vir a decantar isso aí. Então você tem que estar sempre misturando a tinta, né? Misturando, chacoalhando bem a lata, para que todos esses produtos eles se misturem entre si. Aí você vai dar aquele soprinho para cima ou fazer um teste numa parede, alguma coisa para ver. Então encaixado o bico, tirado o ar, chacoalhada a lata, ela já está pronta para uso. Bora lá traçar o nosso personagem aqui. Então pelos contornos, né, que são essas linhas de demarcação, como eu disse, que elas, a grande maioria, provavelmente na hora da pintura, vão ser atropelados, mas eu já vou colocando tudo que é preto, então fora o contorno, né, as linhas de demarcação, tudo que for de pintura de preto no meu desenho, eu já vou encaixando ele. Encaixando isso daí, eu já começo com a primeira sequência de degradê ali no telhado, escolhi as duas cores ali, um roxinho, tá, para as partes mais escuras, e um azul médio, né, para as partes mais claras. Essa parte de degradê eu costumo fazer com a tinta ainda umedecida, né?
principalmente na parte onde eu vou fazer a passagem dos tons. Então eu dou uma carga maior de tinta, deixo ela ficar um pouquinho mais umedecida, não secando tanto, que é a parte onde eu vou sobrepor a outra cor que vai ser feita o meu degradê, tá? Então essas são para as partes de degradê. Na sequência eu vou pintando aí já o corpo da casinha, né? A parte da casinha, e podem reparar que ali ela já não tem um degradê, é uma pintura chapada, eu chamo de pintura flat, nesse caso, quando é uma pintura totalmente reta, não tem degradê, não tem nenhum tipo de efeito na pintura. Para esse tipo de pintura, o que eu faço? Eu trabalho com traços sobrepostos, são traços linha sobre linha. Então uma linha vai, outra linha vem, e vou fazendo isso sucessivamente. Essas linhas tanto podem ser na horizontal como podem ser na diagonal, mas sempre lembrando que a pintura são linhas sobrepostas. Para traços, eu aproximo um pouco mais a minha lata de spray da parede e faço movimentos mais rápidos para o traçado. Para a pintura, eu já afasto mais a minha lata da parede, algo em torno de 20 centímetros, 15 centímetros de distância mais ou menos, e trabalho com um movimento um pouco mais lento para poder preencher mais essa sequência de pintura, tá? E quando eu quero alguma coisa já com um degradê, faço uma angulação de 90 graus mais ou menos da lata, afasto ela ainda mais, deixando que só o empoeirado da tinta repouse sobre o trabalho. Eu sempre inicio esse processo de pintura, então, da parte de cima para baixo, levando em consideração que o spray, por ele ser pulverizado a tinta, né, a tendência é que o esfumaçado da tinta ele desça, então quase sempre pode vir a respingar, escorrer ou manchar a parte de baixo do seu desenho. Então eu já venho de cima para baixo, porque aí tudo que eu tiver que vir fazendo correção, conforme eu vou fazendo as próximas pinturas das próximas etapas, eu venho arrumando essas partes que possa vir a borrar, escorrer, qualquer coisa do tipo. Então eu sempre venho de cima para baixo, tá? Para poder fazer isso daí, cobrindo qualquer tipo de coisa que pode acontecer no desenho, tá? Então podem reparar ali que eu já fui deixando as partes de cima pronta, pode ser que depois eu volte para algum ajuste, alguma coisa, mas esse método de cima para baixo já facilita aí nessa parte. Podem reparar quando eu entro ali naquela parte da pintura dos fones, né? Eles são pintados em tons de cinza. Eu estou trabalhando ali com 2 tons de cinza, mais o preto e o branco. Eu procuro trabalhar com uma sequência que eu costumo chamar de trinca de cores, né? Onde eu pego a cor e divido ela em 3 tons, né? Então, no caso ali, o cinza, eu vou ter como se fosse o cinza claro, o médio e o escuro, né? Estou utilizando o branco como se fosse esse cinza claro, mas esse seria o esquema da sequência de trinca de cores, uma cor clara, uma média e uma escura. Essa trinca de cores eu vou pegar entre o oposto do tom mais claro, um tom mediano e o tom mais escuro, para poder facilitar aí, né, nessa transposição na hora de eu estar fazendo o meu degradê. Menina Leblon, vermelho batom, foi vista com o Joe, malhando na praça, sabote canão, convoca no som a paz dos irmãos de toda quebrada. Sabotagem, mano, anise, eu vejo diabólico, fico, analiso, um branco e um preto unido, resposta ficando ridículo, vejo assim confisco, mundo submisso, eu adquiro alívio, paz para os meus filhos na decente, atenciosamente eu sigo em frente, tipo assim, regenerado, delinquente lá do Brooklyn, não sou Munra, mas tenho sim os pitbull por mim, cheguei até lá, liberdade já, pros meus irmãozinhos representei, com do verdinho na mente, ok, não desandei, eu me empenhei, me dediquei também, conheço o povo, de Sampa, RJ, BH, Baixada Porto, sou gavião fiel de origem louco, nada bobo, não brigo pelo jogo, sou fogo contra fogo, mas vale uma família e um qualquer no bolso, medo, talvez desemprego, sofrimento, lamento, vai ser demais, vou viver sem paz, pagar veneno, nas ruas falcatruas é polvinho, o isqueiro, o itinerário de um poder é o Brasil brasileiro, se infiltraram, as portas se fecharam, quem rima está aqui, quem não rima aplaude o adversário, tipo já... A gente vai chegando ali então na parte agora das linhas, dos traços mesmo, né? Então essa parte aí é a parte onde eu faço o traço já mais forte, com a marcação mais forte, porque esse é realmente o traço, a linha
do desenho, né? Inicialmente, os primeiros traços, então, era somente um rascunho, depois a gente transformou esse rascunho em esboço, depois fizemos as linhas de demarcação, onde algumas foram cobertas, né, atropeladas na sequência da pintura. E por final, eu coloco as linhas mesmo, né, os traços mesmo, que aí já são os traços que são para ficar. Traços bolds, que são esses traços mais largos, formando um delineado, que é todo aquele contorno por fora do grafite, né? De fora a fora. E por dentro os traços esculpidos, sculpt line, né? Então alguns fine lines e sculpt lines, que são o quê? Traços finos e traços esculpidos, né? Esses traços finos, eles podem ser feitos de várias maneiras. Tem os caps de agulhas, tem os skinny cap, você tem o stencil cap, você só pode simplesmente vir recortando, né? Faz o traçado e depois na hora que você for fazer a pintura, com o desenho, com a cor da pintura, você pode vir recortando para afinar esses traços aí. E o delineado, que é esse traço bold, é o que eu utilizo por fora do desenho, para que ele ganhe um pouco mais de volume, né? E no final, eu fui colocando ali alguns dizeres, algumas escritas, né? Conhecidas já dentro do movimento hip hop, para poder complementar ainda mais, fechando e criando uma anatomia melhor para a finalização do nosso desenho. E é isso, está pronto aí a nossa arte para a Casa do Hip Hop de Birigui, essa logozinha que foi criada então, levando as informações dos 4 elementos, tá bom? Os 16 que se iludirem e perde a fé, mas muitas vezes assim que é. Sei que tem gambé, da banda e super-homem que também se esquece, toma bonde, que eu não lembro a igreja, o lado B, as brejas. É isso aí, pessoal, chegamos ao final do nosso pequeno tutorial aí de como fazer um grafite. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido absorver um pouco aí das informações que a gente passou, tá? Tem várias outras maneiras de se fazer, com latex, com canetões, com rolo, com pincel, com trincha. Hoje em especial fizemos esse totalmente 100% feito no spray. Espero que todo mundo tenha gostado, tá? E tá aqui mais uma peça bonitona entregue aí na rua. Valeu, muito obrigado e até a próxima. A gente se vê pela rua da 018 aí. Tamo junto, aquele abraço. O medo veio do céu, como foi cruel, de rec, pleu, clique, pleu, povo é o alvo, véu. Eu sou um problema, pra quem pensa que o rap é paló, que demorou, vem ver, filhos e mães se envolvem. Se não me viu no sapatinho, mentiu, tô sempre na maior. Guerreiro ando só, samurais e sacadó. Também lembrei das vezes eu do Chicó. Quem pisa na malote, eu sei que dava dó. Quem for lá no canão, Brooklyn Sul me vê. A lei das ruas é rude, faz você aprender. Proceder pra vencer, pra crescer, prevalecer. Sou maloqueiro, sou, e lá vou eu, Joe, 2 pra pegar. Então polícia sai do pé. Pra meu alívio eu quero um back. Mais uma vez me chame, quem provoca é o cigar. Sou maloqueiro, sou, e lá vou eu, Joe, 2 pra pegar.